Então, minhas queridas, tirem os homens da sala. As crianças podem ficar, principalmente se forem meninas, porque a gente vai conversar sobre calcinhas menstruais, absorventes normais, coletores menstruais e absorventes de tecido. Vamos conversar sobre tudo isso e vamos fazer um panorama de quem já usou todos e de como que a gente pode trazer isso para a nossa vida de mulheres modernas, numa forma mais leve e consciente de viver a nossa menstruação. Bora? Um dos primeiros passos da cura com o seu feminino é também fazer as pazes com o seu ciclo. Tanto é que na limpeza uterina existe um módulo apenas sobre isso, sobre os arquétipos menstruais, sobre a cura da sua primeira menstruação, porque dependendo da forma como a sua primeira menstruação foi recebida na sua casa, isso se tornou um trauma. Menstruar se tornou um trauma na sua vida. Vergonha, culpa, constrangimento, falando baixinho sobre isso, como se fosse uma coisa ruim, uma coisa horrível. E eu sempre falo para as alunas, né? A gente esquece que nós só estamos vivas, eu, você, todos os seres humanos, porque um dia mulheres menstruaram. Porque se essas mulheres não menstruassem, elas não ovulavam e ninguém estava vivo. Então a gente deveria de verdade reverenciar a menstruação. Esse é o meu ponto de vista hoje em dia. Mas o fato é que quando eu tinha lá 12 anos e menstruei, a minha mãe não tinha esse conhecimento e provavelmente a sua mãe também não tinha. Então, as instruções que você recebeu... Então, a primeira coisa que nos entregam é um bonitinho como esse aqui. Se você tem um desses em casa, sim. Alguns meses atrás eu viajei e estava no meu ciclo e eu precisei comprar. Não consegui me adaptar e aí eu comprei um outro coletor. E aí vamos conversar sobre isso. O que acontece? Que nos últimos anos tem sido muito evidenciado sobre a questão do absorvente. Primeira coisa, você tem que todo mês gastar para comprar. Isso é uma questão. E aí, as mulheres já têm gastos com outras coisas, né? Porque precisa fazer isso, tem a sobrancelha, a unha, não sei o quê. Mulheres já ganham menos e ainda tem o absorvente. Um dos motivos que se fez questionar sobre o uso desse tipo de absorvente. Segundo motivo, eles demoram 400 anos para se decompor na natureza. 400 anos na natureza, ou seja, qual é a média de vida de uma mulher, uma vida menstrual de uma mulher? 30 e poucos anos, 40 anos, um pouco mais, um pouco menos. E ele demora 400 anos para se decompor. Isso significa que a gente já está em outro lugar há muito tempo, a gente já passou dessa vida há muito tempo e o planeta ainda segue vivendo as consequências das nossas menstruações. Quantas menstruações as mulheres têm ao longo da vida? Então, os absorventes se tornaram um grande problema ecológico, se a gente quiser pensar na natureza. Terceiro e último ponto, isso não diz em lugar nenhum, mas isso é por experiência própria. Quando você usa esse aqui, e eu quero que você faça esse teste, porque eu já fiz, você percebe que o cheiro do sangue é infinitamente mais forte. Para quê? Para você trocar. Mas depois de ter passado uma vida inteira, quase, né? Porque agora faz tempo que eu não uso, os absorventes normais, eu descobri que eu não sabia o cheiro do meu sangue menstrual. Porque eu achava que o cheiro era o cheiro que ficava no absorvente. Primeira revolução da minha vida. O meu sangue menstrual não tem o cheiro pavoroso que o absorvente deixava. Porque quanto mais fica o cheiro ruim, mais você tem necessidade de trocar. E aí, começamos a procurar alternativas, começaram a surgir alternativas. Tanto que, o primeiro coletor menstrual da minha vida, eu tive que procurar na internet, que existia somente uma marca. Hoje em dia, você chega em tudo que é farmácia e você encontra calcinhas menstruais, coletores menstruais, você encontra absorventes de pano. E isto é uma revolução. Então, vamos falar sobre essas possibilidades que existem aí. Então, as calcinhas menstruais, os absorventes de pano, os coletores menstruais, os discos menstruais são alternativas mais econômicas, mais ecológicas e mais conscientes para uma mulher menstruar. Por causa do cheiro, por causa da economia financeira, porque você compra e dura bastante tempo,
e você não polui tanto. Então vou começar falando sobre os coletores. Eu não tenho disco, nem nunca usei, então eu não tenho como mostrar aqui pra vocês. Os coletores, eles são feitos de silicone, eles não são alergênicos e muitas mulheres têm dúvidas de como fica. Eu vou mostrar uma foto aqui embaixo pra vocês de como que fica no canal vaginal, onde você coloca o coletor. Como que você coloca o coletor? Você pressiona ele aqui no meio, ó, e faz esse formato. Você coloca, geralmente de forma agachada, no canal vaginal, postura de cócoras, que a gente chama, e você coloca, insere no canal vaginal, e depois, quando você solta, ele faz isso aqui, ó. E aí cria um vácuo. A gente dá um grito quando cria o vácuo, porque dá uma sensação no corpo. Quais marcas de coletor você indica? Bom, eu gosto muito. A que eu mais me adaptei foi a Inciclo, tá? Inciclo. Você procura na internet, tem a Fleurite, tem outros coletores, outras marcas, mas eu sei as que eu usei. Essa aqui não é nenhuma das duas e eu não gostei, pelo seguinte motivo. Por isso que também é importante você saber. Na hora em que você vai retirar, isso aqui é elástico. E aí fica muito difícil retirar. Os outros são mais rígidos, então você puxando ele vai saindo. E geralmente quando você tira, você aperta um pouquinho que ele perde a pressão e sai direitinho. Para aquelas que não se adaptam, né, com absorventes internos e tudo mais, o que acontece? Você pode usar os absorventes de pano, que eles têm um formato parecido com um absorvente normal. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, eu usei por anos um. Eu tenho uma aluna da comunidade de limpeza uterina, a Jennifer. Eu vou ver ela pessoalmente na semana que vem. E eu vou pedir para ela trazer um absorvente dos que ela faz, ela mesma costura, ela mesma monta. Eu vou deixar aqui o Instagram dela para vocês, caso vocês queiram ter absorvente de pano. Por quê? Porque você menstrua, você lava e segue usando. E ele vai durar muitos anos. Então, eu vou pedir um pra ela, do dela, eu vou mostrar pra vocês como é que é o absorvente de pano, que você tem um botãozinho que você coloca na volta da calcinha e você usa ele por muito tempo. Eu tive um que eu usei por muito tempo e agora eu tô sem, eu só tô agora com calcinhas menstruais que eu vou falar no próximo story. As calcinhas menstruais, a que eu tenho e uso são da Fleurite, tá? E elas vêm com um reforço na costura justamente para não vazar, tá? Então, você pode ter várias calcinhas menstruais. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Ai, meu ciclo é muito intenso, não sei o que, o meu também é intenso. Então, o que eu faço? Quando eu tô no começo do ciclo e no fim do ciclo, que já tá menor, eu uso as calcinhas. Quando eu tô no meio do ciclo, a parte mais intensa, eu uso o coletor. Então, você vai fazendo adaptações. Você não precisa usar a calcinha menstrual e o coletor ao mesmo tempo. Você pode ir fazendo esse rodízio entre cada uma dessas formas e ver qual que mais se adapta para você. Se é o absorvente de pano, se é o coletor, se é o disco. O disco eu nunca usei, por exemplo, porque eu acho o coletor ótimo, mas tem mulheres que se adaptam mais com o disco. Você tem que experimentar e ter uma nova relação com o seu corpo, com o seu sangue e com o seu ciclo. Ou seja, se abra para um novo universo, porque a partir do momento em que você começa a fazer as pazes com o seu sangue, você também começa a fazer as pazes com o seu feminino e com aquele momento muito precioso na vida da mulher, em que ela sai da menina para a mulher, aquela transição que para muitas mulheres é um trauma. É uma grande cura você fazer as pazes com a sua menstruação. Então, considere isso, observe isso e perceba que você pode economizar, ter ciclos mais conscientes e ainda ensinar suas filhas, sobrinhas, meninas perto de você a já usarem desde o primeiro ciclo essas alternativas que antigamente era o que usava. E hoje a gente tem essa oportunidade de retomar esse saber que é tão precioso, tão econômico e tão ecológico.